Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma oportunidade, né? Que a gente possa aproveitar cada minutinho que aqui estivermos. E eu estava falando aqui, né? Isso aqui está parecendo gás, né? Ele sempre termina na hora que a gente está cozinhando, né? Aí para tudo, né? Pilha do microfone. Mas vamos lá. A gente vai fazer, para quem veio pela primeira vez, né? A gente faz um pré-estudo desse livrinho, que é o Sinal Verde, né? É um livrinho que foi psicografado por Chico Xavier e pelo espírito de André Luiz. E é um livrinho interessante, apesar de ter uma boa idade, ele traz assim, modos de viver, traz a nossa condição, né, de nos colocarmos no dia a dia, em cada situação. Então a gente vem falando de como a gente no recinto doméstico, nos domínios da voz, saudações, entre outras. Hoje nós vamos falar entre cônjuges. Esse é fácil, não é? Ou não? Eu não sei não. Olha, eu acho que é uma das tarefas mais difíceis, entre cônjuges. Sei. Eu particularmente, já vou para quase 40 anos entre cônjuges. Então, é uma vida assim bem dinâmica, e a gente tem que estar sempre variando, né? A gente tem que estar sempre se atualizando. Com a mesma mulher, né? Sim. E vamos lá, vamos ver o que diz aqui. Eu vou ficar quieto antes que comece a falar coisa que não deve aqui. Então ele começa assim: prossiga amando e respeitando os pais, entre cônjuges. Depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar independência, mas, a pretexto da liberdade, não relegar os pais ao abandono. A família, né, o casamento, ele passa por diversas fases, né? Teve uma época, eu não vou dizer qual, onde nós casávamos bem cedo, com 20 anos, 22, 23, né? E a gente saía de casa e praticamente queria ter uma vida independente, uma vida com uma outra pessoa, reconstruir uma família. Aí foi passando o tempo, nós fomos perdendo meio jeito de casar, fomos postergando cada vez mais o casamento. E hoje estamos casando depois dos 30, 35, 40 anos. E a gente percebe que muitas vezes os filhos, eles também continuam conosco, com os pais, no período, né, de 22, 20, vão em frente. E eles muitas vezes ficam muito nas nossas dependências. Hoje, a maioria dos jovens, como a gente, assim, eu não vou colocar esse ou aquele, a maioria, no modo geral, a gente percebe que os jovens estão muito mais dependentes dos pais. Então, geralmente, o pai puxa lá, né, vai fazer o puxadinho para casar, para deixar os filhos, ou separa ali um quarto específico para ele dentro da própria casa, enfim. A gente passou por diversas formas, mas assim, a gente não pode abandonar, como ele disse, os pais. A gente tem que estar sempre, né, de olho nos nossos pais, porque nós vamos também nos tornar avós, e provavelmente nós temos que tomar cuidado para que a gente não seja abandonado pelos nossos próprios filhos. Porque se eu dou exemplo, né, se eu abandonar os meus pais, eu estou dando exemplo de abandonar. E os meus filhos vão ter a mesma... Você abandonou, por que eu não posso abandonar vocês? Então o exemplo é o melhor caminho. É de nós nunca deixarmos os nossos pais, os nossos avós, né, abandonados. Salvo quando a gente tem uma condição muito difícil, né, que a gente tem hoje, muitas vezes com Alzheimer, ou com um problema um pouco mais sério, que há necessidade de uma cuidadora, de outras coisas mais.
Mas nunca, e se nós formos deixar alguém dentro de um asilo, dentro de uma casa de repouso, não esquecer de visitá-los. Eu lembro quando a gente fazia algumas visitas em algumas casas, nossa, os senhorzinhos ficavam super contentes. E a história repetia-se em cada um. Ah, meus filhos me abandonaram. É chato a gente ouvir isso, mas é uma verdade. E mesmo que a gente chegue lá brincando, eles nos adotam como família. Então é a carência, né, que nós chegamos até um determinado. Isso aqueles que não perderam a memória. Isso aqueles que estão ainda com a memória, estão ainda, não vamos dizer assim, não estão loucos, né? Que hoje, além da demência, tem a condição do Alzheimer, que nos deixa muito, né, assim, a desejar, infelizmente. A gente perde a memória, perde até a forma de viver, e vive um momento que você diz da espiritualidade que o Alzheimer é uma pré-passagem pelo umbral, quando a gente inicia um processo, porque você, se nós tivermos já de ter visto, né, o Alzheimer, a pessoa que está com Alzheimer, com a demência, ou qualquer processo nesse sentido, ela lembra quando ela era pequenininha, lembra dos dias lá longínquos da infância, mas não lembra o que almoçou. Não lembro se estão subindo ou descendo a escada, né? Eu estou no meio da escada, eu estou subindo ou estou descendo? Eu já tomei banho? Não sei. Eu fui para o banheiro, eu tomei banho. Gente, quando chega nessa hora é complicado, né? Mas faz parte. Nós vivemos, nós aprendemos a dominar muitas doenças, porém o Alzheimer, que ele é uma idade, é uma doença que ele pega ali justamente depois dos 70, 80, na maioria dos casos, e aí a gente fica ali igual doidão, né? Mas estamos, de uma certa forma, como eu disse, estamos lapidando o nosso espírito, tá certo? E quem fica do lado sofre um pouquinho mais. Então a gente tem que aturar. Oi? Eu não entendi aquela parte que você falou, ou eu não ouvi direito. O Alzheimer é um passo próximo do umbral. Do umbral. É uma vivo, a gente vivo. Porque umbral, quando nós, assim, né, a maioria de nós, devido às nossas fraquezas, os nossos problemas pessoais, a nossa condição moral, né, a maioria de nós vai ter que passar pelo umbral. Né? Não tem aquele que fala, né, não vou passar. Nós vamos dar, nem que seja bem de lado, lá. Quem é dirigente de casa espírita, passa, mas do lado, viu? A vida após morte, a vida quando nós acabamos de deixar o nosso corpo físico. Não é o lado, no caso do inferno. Então, para os católicos, o inferno. Para nós espíritas, é uma condição onde você continua vivenciando a sua vida ainda como se fosse encarnado. Por exemplo, você é muito apegado às suas coisas materiais. Vou pôr um exemplo bem chulo aqui, tá? Que é o que mais pega. Onde tenho um apego muito grande com os meus bens, com o meu dinheiro, com a minha casa, enfim. E aí eu venho a desencarnar. Quando nós desencarnamos, é quase que uma continuação. Vida após morte é como se fosse uma continuação, como nós estivéssemos ainda encarnados. Nós não sabemos distinguir aonde que eu estou, se eu estou vivo ou se eu estou morto. Isso na condição, na maioria de nós, 99,99%, nós temos nós não temos nós vamos passar por esse probleminha. E quando você desencarna, por exemplo, agarrado a uma casa, e você, sempre a espiritualidade, ela vai estar nos ajudando, sempre. Eles vão estar nos dando ajuda. Mas devido à sua condição moral, à sua condição teimosa de não querer ser ajudado porque você tem uma casa para cuidar, não. Minha casa está lá, quem vai cuidar da minha casa? Quem vai cuidar dos meus carros, dos meus bens? Então você não se deixa ser ajudado. E aí que começa o umbral.
quando nós percebemos que a gente tem, por exemplo, uma pessoa que ir para o inferno muitas vezes é dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Eu não quero me desvencilhar, eu não quero me desgarrar dos meus bens materiais. E isso nós chamamos de umbral. Existem, óbvio, tem as questões dos suicidas, vara dos suicidas. Cada um de nós tem um grauzinho lá. Quanto mais nós somos devedores, vamos pôr um degrau abaixo para a gente seguir numa condição. Só que nós não vamos, nós seremos cuidados um dia, nós seremos resgatados. Tudo isso vai depender da nossa consciência, do nosso querer. É que isso é uma outra palestra, é um outro tema, mas como você, né, como eu coloquei a questão do umbral, e quando a gente está nessa condição do Alzheimer, você não vive mais esse mundo. Você vive num mundo seu particular, onde você acha que aquele mundo que você está ali pensando, raciocinando, é o correto. Então você esquece de comer, de falar, de beber. E o Alzheimer, ele é degradativo, né? Então, os primeiros passos, você começa a esquecer de coisas mais fáceis. Depois você passa a esquecer, por exemplo, tinha pessoas, eu conheço meu parente, ele tinha acabado de almoçar, chamava minha tia, olha, e aí, vamos almoçar ou não vamos? Então, então você, depois desse processo, ele começa a esquecer, vamos supor, vai continuando na parte mental, esquece de andar, esquece de comer, e aí ele já entra num processo de cama mesmo, não levanta mais, já não consegue, esquece de movimentar os braços, e aí já vai para uma situação mais crítica. Então esse processo, nós espíritas chamamos pré-umbral, porque ele está vivendo, está aqui encarnado, mas já iniciou um processo de lapidação. Não deixa de ser ruim. Nós, espíritas, nós valorizamos o sofrer de uma forma entre parênteses, tá? Eu vou dizer, né? Ninguém gosta de sofrer. Só que o sofrimento de cada um de nós nos faz lapidar os nossos espíritos. É através das nossas condições, às vezes, ruins, que nós aprendemos, nós acertamos. Você me perdoe, eu vou ficar falando aqui e não vou conseguir ler a segunda questão aqui. Só para a gente ir mais rapidinho, senão não vai dar. Mas a gente pode falar, se quiser, um pouquinho mais sobre essa questão do umbral. Numa outra oportunidade, a gente fala, sim, é um tema, ele é carregado, é pesado, mas que ajuda muito a gente, né? Vamos marcar um dia para a gente fazer uma palestra sobre essas questões do umbral, tá? Continuando, então, não deprecie os ideais e preocupações do outro. Quando estamos em cônjuge, não deprecie o outro, sua esposa, seu marido, respeite. Né? É o início de um bom viver, de um bom estar, para a gente começar a viver a dois. Não é fácil viver a dois. Quando a gente está antes do casamento, a gente, né, é tudo, né, cheirosinho, bonitinho, como eu falei, né, não solta nem pum um na frente do outro. Então, a gente é tudo perfeito. Mas na hora que a gente encosta as escovas lá, é aí que a gente começa a descobrir os defeitos de um e do outro. Não defeitos. As coisas normais que talvez a gente não quisesse que minha esposa ou minha esposa, meu marido, tivesse. Mas é a realidade. Começa a saber, é doente, é problema, enfim, a gente começa na convivência e a gente tem que ter esse processo de não depreciar o outro, deixar ele sempre, né, valorizar o outro, o seu companheira. Selecione as relações, né? É bom saber com quem estamos nos relacionando, colocando dentro da nossa casa. Isso é importante. Se as energias batem ou não batem, se aquele relacionamento é por interesse, se é só econômico. Não, vamos na casa lá, você viu? Ele é uma pessoa bem, né, de condições financeiras, então você vai fazer de tudo para... E às vezes uma pessoa dessa acaba com o casamento, se você não consegue acompanhar o que ele faz. Acaba. Ou a mulher ou o homem entra em parafuso lá.
Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É legal a gente sempre respeitar. Muitas vezes há aquela correria, né? Não, meus amigos são melhores do que os seus. Então, às vezes até a visita nas casas dos pais, né? A gente confunde um pouco e deixa, por exemplo, se eu for fazer um Dia das Mães, na casa da minha mãe, eu fiz isso nesse ano. O ano que vem, nada mais justo fazer na casa da mãe da minha esposa. Então a gente tem que aprender a respeitar um ao outro. A gente tem que respeitar as amizades do companheiro ou da companheira, assim como também os parentes. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações, daquele ou daquela, que se toma para compartilharmos a vida. Então, reconhecer a diversidade dos gostos. Eu tenho gosto, sou palmeirense, minha esposa é corintiana, São Paulino. Então, a gente você tem que ir acabando, você tem que gostar também. Se eu vou no estilo palestra, vou ter que assistir o São Paulo também, olha. Eu tenho que compartilhar, ou não? Então é melhor casar tudo igual, né? Tudo igual. Você lembra do Romeu e Julieta? Esse filme, aquele filme foi muito bom, né? Então, ele era corintiano e ela era palmeirense, né? Então, houve ali uma briga danada nesse filme, que até hoje eu lembro. Mas, de qualquer forma, se nós nos apaixonarmos, se nós nos amarmos e há essa diversidade de time, né? Eu vou ter que dar um jeito. Eu não vou poder, né, transformar. Eu conheço algumas que mudam o time. Torcia para X, foi para Y. Eu conheço algumas pessoas, mas nem todo mundo faz isso. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. E a gente é craque de ficar, né, vendo os defeitos dos outros. O seu dedão é torto. Vamos dizer, você tem problema aí de não falar bem, ou você não penteou o cabelo, ou você está ficando barrigudo, ou o seu modo de falar não é legal. Tem que ter modos de falar com aquela tal pessoa. Então, esses possíveis defeitos que a gente possa ter, a gente tem que ter cuidado de não ficar sempre apontando. Então é melhor colocar sempre as qualidades, fala, olha, você, né, fala uma qualidade boa, aí você fala, você poderia melhorar um pouquinho aqui, né? Mas dá um balanço e não só falar dos defeitos dos outros, né? Jamais desprezar a importância das relações sexuais, com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Né? Sexo não é pecado, né? Mas precisamos ter aqui, né, saber respeitar marido e mulher. Não adianta eu casar e começar a sair com todo mundo aí fora, né? Que é uma tendência hoje, a gente vê que as pessoas, para trair um ou outro, está mais fácil. Sempre houve a traição. Não vamos ser aqui hipócritas, né? Dizer que nunca houve. Houve sim. E as relações, elas tornaram-se até mais fáceis hoje. Então, para você trair hoje, como é que é? Trair, é só começar, né? Até esse tipo de situação a gente viu na televisão. Mas eu acho que você inicia um processo de desrespeito dentro da sua própria casa. Se o marido pode, a mulher pode. Então, vamos nos entender, vamos nos compreender, vamos nos amar, aceitar cada um da forma que é. E o sexo, ele é importante para as famílias, né? Tanto o homem com relação à mulher e a mulher com relação ao homem. Temos que, né, nos doar um ao outro. Isso é importante. Para que o marido ou a mulher não vá procurar fora, né? E quando um ou outro estiver numa situação difícil, que a gente saiba compreender. Muitas vezes a mulher está com problema, a gente sabe disso, muitas vezes tem ali os seus probleminhas, assim como os homens também têm. E tanto um quanto o outro tem que respeitar essa questão do homem e da mulher.
Compreensão. Compreensão, né? Tem que ter a compreensão. Porque senão não dá certo, gente. Aí não começa. A pessoa que inicia um processo de sair fora do casamento, ele vai uma, vai duas, vai três, começa a dar desculpa, aí acabou o casamento. Aí acaba. Aí vira bagunça. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos, a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Puxa, parece que ele está falando hoje das questões, né, da parte aqui das nossas questões domésticas entre cônjuges. Eu já vi gente, eu vi separações hoje por causa de política. Nós chegamos a esse ponto de nós termos discussões de política. Eu não vou, né? Eu estou dando um exemplo, mas tem N situações. Mas a política hoje interferiu até nas relações do cônjuge. E se você não tomar cuidado, você cria ali uma discussão ferrenha dentro da sua própria casa. Então, não sacrifique a paz que a gente tem dentro de casa por questões da humanidade. Vamos nos sacrificar para nos corrigirmos uns aos outros, que é muito mais importante, nos tratarmos melhores uns aos outros, para nós fortalecermos o patrimônio casamento. Isso é importante. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente, sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Isso é comum, de nós abandonarmos um estudo, abandonarmos um determinado processo da sua própria vida quando você casa, né? Isso eu acho que ambos têm que evoluir, ambos têm que estudar, têm que trabalhar, não importa o que quer que seja, ou seja na religião, ou seja, enfim, na parte profissional, porque se um decola, o outro fica para trás, aí não consegue mais ter um relacionamento. As ideias de um que estão a todo vapor não consegue compartilhar, não consegue com uma pessoa que fica assistindo, às vezes, o micro-ondas dentro de casa. Né? Uma forma de dizer, não pega um jornal, não pega uma revista, não pega um livro, não evolui. E aí a gente precisa ter esse expertise de estudar. Eu não fiz isso, mas não tinha um professor na faculdade que dizia: jamais deixe de estudar. Não sei se alguém já teve algum louco desse como professor, mas eu já tive. Nunca deixe de estudar, sempre estude, porque a mente está sempre evoluindo, você está crescendo e a gente está. Mas quando a gente casa, e depois você sai da faculdade, está ali trabalhando, a gente dá uma relaxada. É o que geralmente acontece conosco. Mas não deixe, né? Se você tem uma faculdade e a sua esposa não, ou vice-versa, incentive a companheira a fazer a faculdade. Incentive ela a estar junto com você. Porque senão as relações ficam difíceis de relacionar. Né? O amor é importantíssimo, mas não é só o amor que faz e forma e deixa um casamento sólido. São N questões. Né? O amor é importantíssimo. Mas a sua compreensão, os estudos, o dividir relações, né? Aceitar um defeito do outro. Não estou dizendo que eu faço tudo isso, tá? Mas eu tenho que dizer, eu tenho que fazer minha cara de pau aqui, certo? E eu mesmo tenho que ouvir isso. Eu não sou santo não, viu, gente? Eu sou igualzinho a todos, então, mas... Aí Deus chegou para mim e falou: Aidar, você vai ser um dirigente da casa espírita. Meu Deus do céu. Né? Aí acho que a gente é um santo. Não é, eu não sou santo. Ninguém é santo nessa vida. Somos todos iguais. E nós estamos apenas ajudando uns aos outros. Né? Se o Aidar não estiver aqui, tem que ter outro para ficar falando as coisas corretas. Se eu faço ou não, aí é um problema meu livre-arbítrio. Mas eu tenho que falar. E a gente tem que um ouvir o outro. Eu vou resumir aqui dizendo: sempre necessário compreender que a comunhão efetiva no lar deve recomeçar todos os dias.
a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Compreender, né? É sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias. Então, isso aqui foi escrito, né, por um espírito, André Luiz, psicografado pelo Chico, que não preciso dizer nada a respeito, né? Ele foi escrito há 40, 50 anos, mas é super atual. Eu acho que é um livro, ele está falando hoje da parte doméstica, mas ele fala muitas vezes do nosso comportamento até dentro de uma empresa, as nossas relações dentro de um transporte público, não importa, nós vamos falar tudo sobre isso aqui. Mas é interessante a gente aprender e se autoanalisar, porque, né, eu quando leio isso, eu falo, eu estou dizendo aqui, Aidar, olha o que você fez, Aidar, você esqueceu de fazer aquilo, Aidar, você está fazendo aquilo. A gente precisa desses puxões de orelha. Obrigado por me ouvirem, desculpa se eu me estendi demais. Então vamos lá. Senão a nossa palestrante vai me bater. Bom, então, que a gente possa se acomodar, que a gente possa, nesse instante, receber com muito carinho este momento que cada um de nós esperou o dia inteiro. Hoje eu irei à minha casa espírita e hoje estarei lá no recomeço para recomeçar, para aprender, para evoluir, para me fortalecer. E que esses sentimentos de amor, esses sentimentos de paz, possa nos envolver a todos nesse instante, quando a gente cerra os nossos olhos, faz um colóquio amoroso com Jesus, faz um colóquio com os nossos irmãos de luz que se prontificaram já a estar conosco desde os primórdios deste dia, para que cada um de nós possa estar aqui hoje recebendo, através dos pensamentos, aquilo que eu preciso receber. Um fortalecimento, cura, paz espiritual, fortalecimento no meu dia de amanhã. Tudo aquilo que eu posso pedir é a este momento. Pedir por mim, pedir por um bom emprego, por uma boa escola, por uma boa faculdade, por um bom relacionamento, e que a gente possa transformar esses pensamentos em corrente de luz, para que ele possa se estender àqueles que não puderam estar presentes esta noite, aqui nesta casa, aqueles que ficaram em casa, parentes, amigos, aqueles que estão nos ouvindo através da internet, que a gente possa fazer uma corrente de bons pensamentos, que esses bons pensamentos possam chegar nos 4 cantos do nosso querido planeta, iniciando pelas nossas casas, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta. E vamos dedicar um pouquinho mais de energia positiva, de amor e dedicação àqueles nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que estão passando um momento difícil, sim, estão passando. E nós temos certeza que eles vão se reerguer novamente, vão recomeçar para um novo aprendizado. Todos nós passamos por momentos difíceis. Lá está sendo passado uma comunidade, um grupo de pessoas, talvez por necessidade daquele grupo, mas que nós possamos nos unir em pensamentos e bons pensamentos, para que eles possam receber esse nosso calor, esta nossa corrente de luz. E assim, Pai, com muito carinho, nós nos colocamos a Teus pés nesse instante, em espírito, para lhe dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Eu apenas esqueci, peço licença a Vanice, e dar um recado importante, que é um
um evento que nós vamos fazer aqui na nossa casa, dia 8 de junho, me perdoe estar falando agora, e a gente pede a colaboração de todos. Vai ser o Chá Bingo, né? É um dia no sábado, das 14 às 18, onde a gente vai ter aqui, com certeza, já como experiência, bons momentos, né? Mas a gente precisa juntar forças, e já estamos quase chegando no dia 8. Então a gente, a partir da segunda-feira, nós vamos iniciar as vendas dos convites, e quarta-feira a gente já vai montar aqui os brindes que a gente, os brindes não, as prendas que a gente já está recebendo, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa palestra para todos vocês. Uma boa palestra, Vanessa. Você encerra? Uma boa noite para todos, um beijo no coração de todos. Uma boa palestra. Que já tá ligado? Tá, já tá tudo certo. Não encosta muito no microfone para ele não te morder. Boa noite. É sempre uma alegria esse encontro semanal nosso, né? Onde nós nos reunimos, juntamos as nossas forças, os nossos ideais na busca do conhecimento, né? E linkando já com algumas coisas que o Aidar falou, o que é mais importante na nossa vida, o nosso maior tesouro é o conhecimento. O conhecimento nos traz luz. Luz para a nossa mente, para a nossa consciência, amplia a nossa consciência e modela o nosso olhar para a vida. Né? E como é importante nós termos um olhar maleável para a vida. Né? Diante de tantas adversidades que a gente vive no nosso dia a dia, no transcorrer da nossa vida toda, como é importante nós estarmos mais abertos, né, a todos os acontecimentos. Isso evita os nossos sofrimentos. Né? Então, pegando esse gancho aí, já vamos aí exaltar a importância do estudo. Né? Até sobre o tema que a gente vai falar hoje nós vamos falar sobre as enfermidades. É um tema que me chama muita atenção desde muito tempo. Né? Porque eu acho que adoecer é um processo muito complexo. E quando nós não temos nenhum conhecimento sobre esse processo, nós achamos que a vida é injusta. Né? Porque vocês já perceberam que tem pessoas que passam uma vida toda e não ficam doentes. Mas tem pessoas que já nascem doentes. Tem pessoas que adoecem ao longo da vida. E não parece injusto quando nós não buscamos nenhum dado sobre isso? Por quê? Por que um bebê nasce doente? Né? Com uma deficiência física, mental, orgânica. Por que a pessoa às vezes adoece só lá na terceira idade, quando ela deveria estar aproveitando a vida? Mas são questões que a gente precisa perguntar e buscar as respostas. Porque isso vai facilitar o nosso processo pela vida. Porque todos nós, em algum momento, vamos adoecer. Né? Entendendo um pouco desse processo, né? Eu gosto muito de ler sobre isso e estudar, mas eu não sei absolutamente nada sobre isso. A única certeza que eu tenho é que em algum momento nós vamos adoecer. Então vamos entender um pouquinho, né? Como que acontece esse processo? Será que é karma? Será que é um castigo de Deus? Quem acredita ainda no castigo divino? Será que nós estamos sendo castigados quando nós adoecemos? Ah, eu estou pagando o meu karma. Estou pagando meu karma de outra vida. Olha que injusto. Não seria injusto? Nossa, eu sou tão bom nessa vida, né? Porque às vezes realmente a pessoa é muito boa. Quem não conhece ninguém assim? Uma pessoa muito boa e que teve uma doença terrível e não resistiu. Mas a pessoa era tão boa, né? Eu conheço várias pessoas, conheci pessoas que já desencarnaram e aos meus olhos eram pessoas boníssimas.
né? Então parece que é um castigo, uma fatalidade. Será que é o acaso da vida que nos faz adoecer? Né? Então vamos entender assim, um pouquinho só desse processo. Aqui, como estudantes espirituais que somos, a gente já entende que somos seres espirituais passando por uma experiência na matéria, né? Não foi assim que Chico falou, né? Somos seres espirituais, essencialmente somos espíritos e espíritos eternos. Quando nós desencarnamos, o nosso espírito continua vivo, nós continuamos vivos, apenas a nossa roupa é que nós deixamos para trás, não é assim? Então, quando nós desencarnamos, nós não viramos santos, como muitas vezes a gente escuta, né? A pessoa era terrível, fazia muitas coisas ruins, mas coitadinho, era um santo, que Deus o tenha, vai descansar em paz, né? São frases que nós acabamos memorizando, mas que não condizem muito com a realidade, de acordo com aquilo que a gente estuda, de acordo com aquilo que a espiritualidade traz pra gente, né? Então, quando nós desencarnamos, não viramos santos, pelo contrário, continuamos sendo o mesmo espírito, teimoso, invejoso, egoísta. Olha quantas pérolas nas nossas características, né? Que nós arrastamos, né? Da nossa última vida para cá, nós levamos esse tesouro, vamos dizer assim, que nós acumulamos, né? Porque é a única coisa que a gente leva, aquilo que nós vivemos e aquilo que nós somos, né? Então desencarnei e continuei a mesma pessoa. Eu tinha o mesmo tipo de pensamento. Porque será que a gente deixa de pensar quando a gente desencarna? Acho que não, né? Estudando um pouquinho, por isso que é importante estudar, né? Igual o Aidar falou, estudar, não é necessário você entrar numa escola, fazer uma faculdade, é estudar. E tem tanta coisa pra gente estudar, né? Estudando um pouquinho da fisiologia espiritual. E o problema é que quando a gente fala de espírito, as pessoas levam para o lado religioso, né? Quando eu falo a palavra espírito, parece que eu estou falando de religiosidade. E não, espírito é a minha essência, independente da minha crença, né? Independente da minha religião, espírito é o que eu sou. Eu posso estar em qualquer templo, a minha essência é espiritual. Então é importante eu saber o mínimo sobre a fisiologia espiritual. Os nossos pensamentos, da onde que vem os nossos pensamentos? Do nosso cérebro. A gente já pensa logo assim, né? A nossa mente está onde? Na cabeça, nós imaginamos. Então será que o nosso pensamento é do nosso corpo físico, do nosso cérebro? Ou será que é um atributo do nosso espírito? Será que é da nossa mente espiritual? Porque se for do nosso cérebro físico, quando eu desencarnar, eu não vou mais pensar. Eu não terei mente. A minha mente vai ficar no meu corpo físico. São questões que parecem tão simples, mas às vezes a gente não para pensar sobre isso, né? Quando eu desencarno, eu vou continuar pensando, eu serei a mesma pessoa que eu sou hoje. Então, a minha mente, ela é parte do meu espírito, é um atributo do meu espírito. A minha mente é eterna, né? Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco conhecimento, mais eu me enriqueço. É essa bagagem que nós vamos levar. E falando em pensamento, falando em espírito eterno, vamos entrar então com a enfermidade. Como que ela funciona? Existem vários processos de adoecimento, né? Às vezes a gente
escuta falar que a doença, ela pode ser uma prova que a pessoa está passando, ou ela pode ser uma expiação, porque vivemos no mundo de provas e expiações, né? Esse é o nosso momento ainda, em transição, mas ainda é o nosso momento, provas e expiações. Então, a doença tanto pode ser uma prova como pode ser uma expiação, né? Eu posso estar trazendo essa doença de tempos remotos. Às vezes não, ela não é da última vida que eu tive, porque eu sou um espírito eterno. Se eu estou trazendo uma doença, é porque ela já está comigo há muito tempo. E eu estou trazendo ela, né? Que é o caso de uma criança que nasce já com alguma doença, com alguma enfermidade. É porque esse espírito não conseguiu se recuperar no entrevidas e quando encarnou, toda a condensação energética que ele acumulou se expressa no corpo físico, né? Então aí nós entramos com mais essa indicação. A doença, será que ela é só do nosso corpo físico? Será que é porque eu não comi direito, eu não dormi direito, porque eu não bebi água? Será que é só por isso que nós adoecemos o nosso corpo físico? Né? Segundo as informações que a gente tem, é claro que não, né? Já está constatado pela metafísica da saúde que as doenças, elas vêm do nosso estado psíquico, vêm da nossa mente, desta mente que atravessa o tempo e espaço, desta mente que nos acompanha por toda a nossa existência. Não de uma vida após a outra, né? A nossa vida, ela é um ato contínuo. Não existe morte, né? O nosso espírito não morre, então não existe morte. Só existe morte para o nosso corpo físico. Mas o nosso espírito não morre em momento algum. Ele continua o mesmo, é uma linha contínua. A vida espiritual que nós temos. Então todas as nossas características continuam ali, com o nosso espírito, conosco, nós carregamos, né? Trocamos de roupa. Quando a gente troca de roupa, muda alguma coisa em nós? Em nós mulheres, sim, né? A gente se sente bem melhor, faz um bem danado para a autoestima, não é assim? Mas quando nós trocamos de corpo, não muda nada. E mesmo quando nós trocamos de roupa, os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos padrões emocionais, eles continuam o mesmo. Então, quando nós adoecemos muito precocemente, na infância, ou nascemos já com alguma doença, é porque o nosso espírito está trazendo viciações, vícios mentais, vícios emocionais, porque isso é a única coisa que nos adoece. Não é do dia para a noite que nós ficamos doentes. Leva muito tempo para nós adoecermos. Quando uma doença se manifesta lá em determinado momento da nossa vida, mais adiante, por que será então? Né? Por que eu já não nasci doente se eu trago todas as minhas viciações mentais de outras vidas? Por que eu não nasci doente? Por isso que eu falo que é um processo muito complexo, né, o adoecimento. Muito provavelmente, a misericórdia divina nos deu um tempo. O tempo, durante todos esses anos que eu não adoeci, eu tive tempo para me preparar, porque ninguém nasce para sofrer, ninguém está condenado a sofrer. Então nós temos um tempo onde nós podemos nos analisar, onde nós podemos repensar os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos e fazer algo para nos transformarmos, que é a famosa reforma íntima que é tão falado, né? Não é à toa que se fala da reforma íntima. Todo o processo de cura necessariamente envolve a reforma íntima.
mesmo que não seja tratada por esse nome, reforma íntima, né? Reforma íntima a gente fala muito aqui, no kardecismo. Mas uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre o kardecismo, ela pode realizar a reforma íntima dela. É olhar para dentro de si, é se autoanalisar, é fazer terapia, é buscar todos os dias uma transformação, é buscar todos os dias o despertamento, né? Olhar para dentro de si realmente, com verdade, né? Por que será que eu estou nesse caminho? Por que será que eu estou adoecendo? Segundo, né, os estudos que a gente faz, a doença não é nossa inimiga. Ela não é um fator de sofrimento onde nós devemos sofrer. Porque você pode ver que às vezes uma pessoa pega uma gripe e ela fala, você pergunta como ela está, quase morrendo, né? Só que aí você pega uma pessoa que está com uma doença terminal e a pessoa está super positiva. Não, eu estou confiante, dessa vez vai dar certo, né? Eu, né, tô fazendo tudo certinho. Aí você vê, por que essa diferença tão grande? A forma de encarar a vida, né? A doença, ela não se instala para nos fazer sofrer. Por isso que nós precisamos ampliar a nossa maneira de ver a vida, né? Nós devemos produzir um outro olhar para a vida. A doença é nossa amiga, porque ela vem nos ajudar nesse despertar. Ela vem mostrar pra gente aonde que nós estamos falhando. Qual é a virtude que nós precisamos despertar em nós? Porque como seres divinos, nós temos todos os dons de Deus dentro de nós já. Mas nós precisamos despertá-los. Por isso que nós estamos nesta caminhada. Porque nós precisamos despertar essas virtudes. E quando nós não conseguimos olhar para isso, nós começamos a sofrer. O processo harmonioso da vida, porque a vida é perfeita, é harmoniosa. As leis divinas são harmoniosas, são imutáveis. E quando nós não nos enquadramos dentro dessas leis, nós começamos a sofrer os abatimentos. E a doença física é a primeira que vem. Porque todos os nossos sentimentos, eles atacam todas as nossas células. Ou eles emolduram todas as nossas células, alimentam com bons sentimentos. Então a nossa vibração é que vai gerar a enfermidade. Então quando eu fico doente, eu não posso me revoltar, né? Muito se fala no Evangelho sobre resiliência. Não é a resiliência, ela não é assim conformismo. É Deus que quer assim, eu estou assim doente porque Deus quis. Deus sabe o que faz na minha vida. Não é esse tipo de conformismo. Resiliência é aceitação, mas é trabalhar para mudar aquilo que precisa ser mudado. Eu aceito essa doença, porque resistir e se revoltar, nós estaremos gerando mais vibração descontrolada, mais vibração em desequilíbrio. Então nós podemos agravar ainda mais a nossa saúde. Então eu preciso ser resiliente, eu preciso aceitar, porque eu estou aqui para aprender. Eu não sou melhor do que o outro, né? Somos todos iguais. Então eu aceito que eu estou doente, mas eu vou buscar a causa. Né? Buscar a causa não é assim, eu acho que é um karma de outra vida, provavelmente em outra vida eu fiz tal coisa muito errada, né? E agora eu tô pagando por isso. Então eu vou lá fazer uma regressão para saber o que é. E aí, você vai fazer o que com essa informação?
Se a nossa mente, o nosso corpo mental, ele atravessa o tempo, ele é o mesmo através dos tempos. O que eu sou hoje está me dizendo exatamente a causa da minha doença. Eu não preciso voltar lá 200 anos atrás para saber quem eu era, o que eu fiz. É só olhar para mim hoje. É só me conhecer, né? O autoconhecimento é o primeiro passo para nós buscarmos a causa da nossa doença. Então eu vou me questionar o que eu sinto, por que eu estou sentindo isso, como estão os meus relacionamentos, né? Outro link que dá para fazer aqui com a Aidar falou no começo, né? Os nossos relacionamentos afetivos, familiares, amizades, no trabalho, todos esses relacionamentos influenciam diretamente na nossa saúde. Isso também nos faz adoecer. Relacionamentos abusivos, relacionamentos desgastados, né? Nos trazem frustração, nos trazem raiva, ódio, falta de perdão. É tudo isso que nos faz adoecer. Tristeza nos faz adoecer. Então são os sentimentos, né? Os nossos sentimentos, eles têm uma vibração. Até uma dor no dedinho do pé tem por trás uma emoção. Então nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar conhecimento. Nós precisamos perguntar para nós mesmos, né? Perguntar para o nosso corpo. Perguntar para nossa alma, o que eu estou sentindo, né? Imediatamente vem a nossa mente, né? O nosso eu interior, o nosso eu superior, imediatamente nos traz a resposta. É que na maioria das vezes nós não queremos escutar, nós não queremos ver, nós vamos empurrando a vida com a barriga, né? Eu não quero ter o trabalho de mudar um relacionamento, por exemplo. Eu não quero ter o trabalho de buscar outro emprego. E aí nós vamos suportando, né, a angústia, a frustração, a ansiedade, né? Hoje em dia, a ansiedade eu acho que está em primeiro lugar nas causas das doenças, né? Muitas doenças são decorrentes do nosso estado de ansiedade, porque nós não estamos vivendo o agora. Nós não paramos 5 minutos para olhar para dentro de nós. Nós não paramos 5 minutos para olhar para os nossos sentimentos, né? A gente vai sempre empurrando. Amanhã será um dia melhor. Fecha o livro do dia de hoje e não olha para aquilo que aconteceu. Não olha principalmente para aquilo que está sentindo. Né? Então, assim, não importa se a causa da nossa doença ela é de vidas passadas, desta vida. Importa saber que todas as nossas doenças têm um fundo emocional. Tem alguma coisa ali dentro de nós que nós não queremos mexer. Ou até que nós não conseguimos enxergar. Por isso que na maioria das vezes nós precisamos de ajuda. Precisamos de uma terapia. Precisamos buscar num lugar assim como o centro, uma terapia alternativa, né? Fazemos o nosso acompanhamento médico, mas precisamos buscar também um acompanhamento espiritual, que é muito importante, né? Importante dizer que o tratamento espiritual, ele não vai te curar por ele só. É por isso que a gente vem aqui e fica ouvindo uma pessoa falar aqui na frente por horas, né? Porque o tratamento, ele é de dentro para fora. A espiritualidade está aí para nos ajudar o tempo todo. Quando a gente entra ali, eles já têm uma ficha nossa. Eles já sabem tudo sobre nós e do que nós estamos precisando. Então, muitas vezes, eles vêm aqui nos intuir para que uma palavra seja falada,
né? Eles nos trazem um tema que muitas vezes a gente precisa ouvir, porque se nós não movimentarmos o nosso conteúdo interior, nós não teremos a cura, né? O passe, ele vai ajudar, e muito, né? É aquele alívio, é igual tomar um remédio assim para dor de cabeça, que alivia na hora. O passe, ele vai fazer isso, ele vai limpar toda a nossa psicosfera e nos deixa mais leve. Mas se nós não mudarmos o nosso pensamento, o nosso padrão mental e principalmente o nosso padrão emocional, a gente pode vir a vida toda no centro e as coisas não vão se resolver. Por isso que a espiritualidade recomenda tanto o evangelho no lar, porque é mais uma forma de buscarmos conhecimento, de imantarmos o nosso ambiente, o nosso lar, a nossa psicosfera pessoal, criar, né, uma psicosfera saudável, porque é essa vibração que vai determinar se nós vamos ficar saudáveis ou enfermos. Então, acho que hoje já falei demais. Vamos ficar com essa informação, né? Porque é um assunto que dá para falar bastante. Dá pra gente falar sobre perispírito, né? Porque nos nossos processos de enfermidade, também precisamos tratar do nosso perispírito. Precisamos conhecer um pouquinho sobre chakras, como eles funcionam, né? O passe energético, ele está diretamente ligado com os nossos chakras, com o nosso perispírito. Então, é uma outra informação que também a gente vai deixar para um outro dia, tá? Vamos ficar hoje com essa informação, que o que comanda a causa inicial das nossas doenças, é claro que nós desencadeamos com os nossos maus hábitos, né? Alimentar, de higiene, né? O hábito de toda a nossa nutrição, daquilo que a gente ouve na TV, das músicas que a gente ouve, daquilo que a gente lê, tudo isso também influencia no nosso processo de saúde ou enfermidade. Mas a causa fundamental está nas nossas emoções. Então vamos fazer um exercício essa semana, né? Vamos tirar 5 minutos por dia, fechar os olhos e olhar para dentro de si. E se perguntar como eu estou hoje. Qual é o sentimento? Vai lá e anota. O que vier na sua mente, o que você sentir no seu corpo, você vai lá e anota. Faço isso por uma semana. E depois a gente conversa para ver o que dá para fazer de diferente. Tá bom? Gratidão pela paciência, por permanecerem acordados, me ouvindo. Vamos fazer o nosso encerramento. Então vamos fechar os nossos olhos e fazer aquela respiração profunda e suave. Várias vezes. Inspira bem forte e solta demoradamente o ar. E quando você solta o ar, você solta toda a tensão, solta os braços, balança os braços, relaxa o quadril na cadeira, solta os seus pés, continua respirando bem profundamente. E agora, quando você soltar, você solta o seu peso emocional, aquilo que você acumulou durante o dia. A angústia, a tristeza, vai soltando enquanto você expira o ar. Inspira novamente e solte todo o peso. Visualiza esse peso descendo pelos ombros, pelos braços, pelas mãos. E vai descendo também pelas pernas. Agora, na sua tela mental, visualiza uma luz muito branca. Vai respirando profunda e suavemente.
E visualize essa luz na sua testa. Ela pulsa dentro da sua cabeça e se irradia para fora pela sua testa. Deixa ela pulsar algumas vezes, sentindo a sua mente aliviada, como se os seus pensamentos estivessem sendo irradiados nesta luz de dentro para fora. Agora uma luz intensa e calorosa vai descendo do alto e entrando pelas nossas cabeças e vai percorrendo todo o nosso corpo. E quando chega no coração, novamente ela pulsa de dentro para fora e vai trabalhando ali os seus sentimentos. Fala para você mesmo: eu me perdoo, eu me aceito, eu me amo. E deixa essa luz pulsar de dentro para fora. E então vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade e por todas que virão. Agradecemos pela vida, por este corpo abençoado, por este corpo perfeito, por este corpo luminoso, que é saudável. As suas células estão escutando os seus pensamentos neste momento. O que você quer transmitir para as suas células? Eu sou saudável. Eu sou forte. Eu sou iluminado. Obrigado, Jesus, pelos seus ensinamentos de amor, pelo seu convite diário para que despertemos, que possamos nos envolver na sua luz amorosa, que nos traz força, coragem e determinação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado. E fiquemos neste clima suave e sereno. Que assim seja.